Olá, bem-vindo a mais um programa do podcast Aging Institute. E hoje, como os médicos aqui do Instituto são todos bonitos, né, inclusive eu, a gente começou uma série com a imagem, né? Então, às vezes, para você assistir no YouTube ou mesmo no Spotify, você tem essa opção de ver com imagem e você conversa com a gente, né, Ana? Obrigada pela parte que me toca. É isso aí. E hoje a nossa convidada é a doutora Ana Virgínia, é a nossa especialista aqui em hormônios, nossa nutróloga, tem especialização em endocrinologia. Normalmente eu peço para você se apresentar, né, para eu não falar besteira, né? Combinado. Gente, eu sou a doutora Ana Virgínia, sou formada aqui pelo Rio de Janeiro e fiz endocrinologia, nutrologia, prática ortomolecular e o que a gente chama de fisiologia hormonal ou hormonologia, que não é a mesma coisa que endocrinologia, mas a gente vai destrinchar um pouco mais sobre esse tipo de medicina aqui nesse podcast hoje. E hoje o nosso assunto é esse, né, hormônios. Depois que eu comecei a entender os hormônios, eles são tão potentes e tão importantes, né, que a gente dá para começar um podcast só com isso, e como eu falo sempre, dá para fazer um canal só sobre hormônios, né, dá para fazer 700 episódios aí falando de todos os hormônios, cada um que faz, a sua importância, a deficiência, as doenças, né. Então a gente hoje vai começar, vamos dar uma pincelada aí nos hormônios, né, porque a gente vai realmente iniciar o assunto, né, e eu queria perguntar para você, o que é um hormônio? Então, o hormônio é uma substância que caminha no nosso sangue acoplada a uma proteína. Essa é a definição primordial, né? E que está nos livros de endocrinologia. Na verdade, esse tipo de substância é quase que responsável pelo funcionamento do nosso organismo como um todo, antes de qualquer outra coisa que você pensar. Claro que os hormônios têm seus cofatores, tem a própria proteína plasmática, que é quem o carrega na corrente sanguínea, mas a gente tem receptores hormonais em todos os nossos órgãos e sistemas, e a gente basicamente funciona por causa dessas moléculas. Nossa. E a gente sabe, né, que a gente, quando tem alguma alteração de hormônios, muda tudo, né? Acho que cada hormônio, a gente vai falar de alguns hormônios aí que a pessoa envelhecendo, ou mesmo com alterações fisiológicas e doenças, né? Elas têm uma perda, né, da função hormonal, né? Níveis de hormônio, mesmo o hormônio não está funcionando da forma adequada, você tem vários sintomas, né? E cada hormônio dá um sintoma diferente, né? Sim, sim. Praticamente qualquer sintoma que a gente puder pensar em qualquer doença crônica, ou quando ainda não estamos doentes, mas temos sintomas que desorganizam, que deixam o corpo em desequilíbrio, com sensação de desconforto, para mim, quase todos eles podem ter uma alteração hormonal por trás, né? Basicamente, toda a medicina e toda a sintomatologia clínica que a gente pode vir a desenvolver, se você ajusta a orquestra hormonal, se você não solucionar completamente o sintoma, pelo menos amenizar e melhorar, eu tenho certeza absoluta que sim. Então, vamos falar dos hormônios aí mais conhecidos, né? Você puder fazer a lista aí dos que a gente está preocupados, né? Desde a tireoide. Então, eu queria que você falasse os hormônios que a gente leva em conta aí, que mudam com o envelhecimento, que mudam com doenças, e a prevalência, se você tiver uma ideia de incidência dessa alteração hormonal aí, eu queria também que você falasse sobre isso. Eu costumo dizer que a gente não envelhece, a gente perde os hormônios. Na verdade, a partir do momento que a gente começa a ter as pausas, os decréscimos hormonais, que cada glândula começa a desenvolver algum tipo de perda de função, ou que começa a funcionar com algum tipo de deficiência, seja ela relativa, seja absoluta, a gente vai colecionando sintomas e vai deteriorando a nossa qualidade de vida. Às vezes a gente causa essas deficiências e às vezes não, é simplesmente um marco temporal, mas a gente estuda em hormonologia cada vez mais mecanismos da gente reduzir o decréscimo desse hormônio e desses hormônios, dessa arquitetura hormonal, de modo que a gente possa viver mais plenamente. Eu gosto de dizer que o hormônio mais importante do nosso corpo e que está ligado a quase todos os nossos sistemas metabólicos é o T3, né? Que é o hormônio da tireoide, o hormônio ativo da tireoide.
Se a gente falar em prevalência, a gente tem o hipotireoidismo como uma das principais faltas hormonais que existe no nosso corpo. Se eu tiver que elencar uma doença hormonal por deficiência hormonal, sem dúvida nenhuma, o hipotireoidismo é o mais comum de todos. Nas mulheres, depois do climatério, isso chega a atingir mais de 60% das mulheres. Então, a gente está falando de um processo realmente muito prevalente e que a gente dá pouca importância, especialmente porque acredito que o tratamento ainda é uma questão muito discutível e que a gente está aqui para botar isso em pauta mesmo, para discutir, levantar essa bola, e eu, obviamente, vou defender o meu peixe aqui, que é que a gente não pode permitir de maneira alguma que o nosso corpo fique sem o T3, né? Quando a gente sofre de hipotireoidismo, a gente repõe ou trata essa doença tomando uma cápsula que contém levotiroxina, que é o hormônio T4. A fisiologia hormonal da tireoide, ela é muito complexa, mas assim, para a gente poder definir aqui, para que fique pragmático para as pessoas, a gente liga moléculas de iodo que se formam em duas e duas, elas juntas formam o T4 e a gente perde uma molécula de iodo para virar T3. E o T3 é o hormônio ativo. É ele que vai para o receptor hormonal. E se você pensar qualquer órgão e qualquer tecido do seu corpo, da cabeça até o pé, todos eles têm receptor para o hormônio tireoidiano, ou seja, ficar sem T3 pode trazer sintomas sistêmicos, né? Em qualquer órgão e tecido que você puder pensar. Como ele é um hormônio de chave muito metabólica, eu diria que ele é o hormônio mais termogênico do nosso corpo. Quando a gente fica sem T3, a gente tem alterações metabólicas desde perda de cabelo, unhas, enfraquecimento, até rigidez articular, dores articulares, assim, pontuais, que você não consegue associar a muita coisa, perda óssea também, alterações no sistema sexual, porque o T3 também é um cofator do estrogênio, da saúde óssea. A gente tem também uma perda cognitiva muito marcante, porque o T3 tem um efeito no sistema nervoso central, não só para memória, mas para concentração, para cognição. A gente tem também receptores de T3 em pele, cabelo, temos receptores de T3 no coração, né, que costuma ser também um sintoma que aparece muito marcadamente ali no período do climatério e que muita gente confunde só com o climatério e costuma traduzir aquelas doenças cardiovasculares e até muitas vezes alterações de ritmo somente a menopausa, sendo que o T3 é um hormônio que tem uma importância muito grande ali também nesse momento. Então, para mim, se eu puder elencar como a chave no nosso metabolismo endócrino, é sem dúvida o T3. E o T3, né, você fala um negócio até de cognição, hoje em dia também você envelhece, uma das coisas que a pessoa acha que está perdendo um pouco a memória, perdendo a atenção, tudo você vai ver, a tireoide começou a dar uma falhada. E também engordar, né, né, tô falando como leigo, né, minha parte aqui é fazer a parte de leigo, né, engordar e dormir muito, é muito comum no quem tem hipotireoidismo. Os sintomas mais marcantes são ganho de peso e perda de energia, falta de disposição. A tireoide pode adoecer por excesso de hormônio, mas também pode adoecer por falta, e a falta é sem dúvida o mais comum. Se a gente puder elencar aí, o hipotireoidismo é mais comum do que o hiper em termos de prevalência. Sem dúvida, os sintomas que ficaram mais famosos são a falta de concentração, a falta de energia e o ganho de peso. Na prática, a gente não percebe que o hipotireoidismo tenha uma relação tão grande com o ganho de peso, não. A gente já viu aí alguns personagens engordando muito e atribuindo isso à tireoide, e aí essa fama foi ficando cada vez mais espalhada pelo mundo. Mas, assim, o hormônio o T3 é extremamente termogênico, e por isso ele tem uma relação muito grande com a lipogênese e com a perda de gordura, né? Consequentemente, quando a tireoide e o metabolismo estão devagares, a gente tem uma tendência maior a ter dificuldade em perder peso. Mas se a minha ideia, e não só aqui, mas na minha prática clínica, é mostrar para as pessoas o quanto esse hormônio tem uma relação sistêmica com o nosso corpo, e
não somente com sintomas mais clássicos, como a perda de cabelo, a perda de sobrancelha, a falta de energia, a dificuldade em perder peso, mas a plasticidade neuronal mesmo, quanto você vai viver de maneira longeva e saudável, né? A sua capacidade de expressar seus sentimentos, porque o T3 é um hormônio que tem uma relação muito grande também com as emoções, com o nosso sistema dopaminérgico, ou seja, é praticamente um dos hormônios que realmente está relacionado com todos os nossos sistemas e não somente com aqueles mais famosos, ou seja, qualquer sintoma que você vier a expressar em termos sistêmicos e crônicos, você deve olhar com muita atenção para a sua tireoide. Legal. E a gente faz exatamente esse painel de exames, né, para realmente ter o diagnóstico, né, e não só o hormônio baixo, mas às vezes o TSH alto, né, que está fazendo uma força ali para a tireoide funcionar. Se eu estiver falando besteira, você corrige, né, está fazendo uma força para, que é o hormônio que faz o estímulo da produção do T3, né, do T4. E se ele estiver muito alto, significa que já está fazendo o próprio organismo está se organizando para produzir mais, né? E às vezes você trata o hipotireoidismo, às vezes com um TSH muito alto, tá certo? Tá certíssimo, é assim que a gente faz o diagnóstico e o tratamento, né? Na medicina convencional, o TSH é o termômetro de aferição do hipotireoidismo ou do hiper, e é ele também que dita o tratamento, se é para você repor T4 ou se é para você inibir a função tireoidiana, enfim, é o TSH o grande termômetro. O sistema endócrino, ele sempre funciona assim, com o neurohormônio, que é um hormônio que o cérebro produz para estimular a glândula a funcionar. Então, quando o neurohormônio se mostra elevado, o TSH, né, e os outros que são precursores da glândula-alvo, a gente sempre vai entender que o cérebro está pedindo para o corpo produzir mais, então está faltando algo naquela glândula e aquela glândula está em deficiência. O próprio hipotireoidismo, ele não é uma doença que surge mais comumente pela falta de T4 e T3 no exame de sangue, é muito mais pelo excesso de TSH. Né? Então, assim, essa maneira, esse mecanismo que a gente tem de fechar o diagnóstico, ele é secundário à clínica, o que a gente não vê na prática, né, Renato? Infelizmente, as pessoas dão mais valor ao papel, peraí, eu fiz um exame, eu vim aqui porque ele está alterado, e pouco valor aos sintomas clínicos, o que faz com que muitas vezes as pessoas comecem um tratamento de alterações cognitivas, alterações de humor, ganho de peso com um remédio para esse sintoma, ao invés de entender se a orquestra hormonal está funcionando bem ou não. É a história da nossa vida, né? O pessoal trata o sintoma e não trata a causa, né? Desde o sono, da tensão, né? Então a gente, né? Eu tenho gente na família que começou a tomar hormônio há pouco tempo, né? Tireoidiano, tá falando, nossa, que disposição, que bom humor, né? Que realmente é uma diferença muito grande para quem sente antes e depois também e gosta muito, né? Porque muda a vida, né? E todos os hormônios que a gente vai falar hoje, às vezes você ajustando, né? Às vezes não ajusta tomando hormônios, você ajusta às vezes de outras formas clínicas. Sim. Aí, mas a melhora do hormônio eu acho que muda a qualidade de vida aí em tudo, certo? Sem dúvida, certíssimo. Qual é o segundo hormônio que você vai escolher aí para falar um pouquinho aqui? A gente vai ter que voltar para fazer um episódio só de tireoide, né? Você já viu, né? Ah, sim. A gente falou 10 minutinhos aqui, mas... 10 episódios. Nossa, é isso mesmo. Bom, acho que a gente pode elencar o próximo hormônio como quem é o cofator da tireoide. O cofator da tireoide, sem dúvida, são os hormônios da suprarrenal, né? O cortisol e o DHEA, os dois principais. Claro que tem também os mineralocorticoides, mas acho que a gente pode falar hoje um pouco mais sobre os hormônios que trazem sintomas mais comumente, sintomas mais sistêmicos que a gente percebe numa população que vive cronicamente estressada, né? A tireoide, ela tem um parceiro, que é o cortisol, e a gente dita, o cortisol chama ele de hormônio do estresse, né? Ele é um hormônio que é produzido mesmo em situações de estresse, quando a gente precisa acender o corpo e ligar o corpo para lidar com o estresse, ou seja, é ele que sinaliza que tem que aumentar a adrenalina para você responder a um estímulo de luta e fuga, é ele que levanta tudo, aumenta
aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a metabolização de glicose para transformar a glicose numa substância disponível no sangue para que você dê conta de lidar com aquele estresse. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma sociedade que vive cronicamente estressada, né? E que tem um processo de estímulo aí da suprarrenal muito crônico, muito diário e excessivo, seja porque estamos sempre com preocupações ou com excesso de trabalho, ou porque a gente tem uma disrupção do nosso sistema de sono, vigília, né? A gente está tendendo a dormir cada vez mais tarde, muito ligado às telas e, consequentemente, acordando mais tarde, mais cansados e com uma exigência ao longo do dia muito grande, e tudo isso desrompe essa glândula, que é a suprarrenal, e faz com que esse cortisol fique sendo produzido o tempo todo, ao invés do ritmo que ele deveria ter, que é só o ritmo circadiano, que é quando a gente acorda, para tirar o nosso corpo do zero e começar a engrenar esse motor, fazer com que você comece o seu dia e aumente mais a energia, a disposição, enfim. E aí, como a gente está estimulando essa glândula o tempo todo, em fisiologia hormonal, quando você esgota demais uma glândula, ela entra em falência, ela começa a estabelecer um mecanismo de feedback negativo e produzir menos esse hormônio. Então, assim, a gente tem dois extremos de uma população que ou produz cortisol demais, porque está numa fase aguda de estresse, de ansiedade generalizada, versus pessoas que já estão há tanto tempo estressados que essa glândula já entrou em falência, e os dois extremos são muito prejudiciais à nossa saúde, né? Pessoa com falência adrenal, né, que a gente chama, eu acho que é a pessoa mais, com uma qualidade de vida, acho que é a pior que tem, né, se você que vê essas pessoas, tudo é a pessoa que está acabada, né, eu acho que é o nome correto, né, aquela que não tem energia, não quer nada, às vezes parece até depressão, às vezes parece até, né, uma ansiedade crônica, uma pessoa que realmente perdeu aquele brilho, né, perdeu o brilho. Então, a falência adrenal, já conheci pessoas que o diagnóstico foi esse, né, e realmente como você falou, é a pessoa pegando fogo e aquela que não tem nem gasolina mais, né, são as duas coisas, a definição aí. E a estressada para sempre, né, às vezes você faz o nível, né, de médio cortisol, algumas pessoas medem na saliva ou medem durante o dia, né, você vê realmente que os picos, né, que não estão mais acontecendo, né, eles estão o dia inteiro com um pico alto, né, e realmente isso aí muitas vezes é a causa principal aí da pessoa estar ruim, né, com tudo, né, e pode ser forma também de desregular tudo, certo? Certíssimo. A gente tem uma limitação muito grande, né, em fazer a aferição dos hormônios, justamente por essa definição que eu trouxe no início. Como trata-se de uma substância que está acoplada à proteína plasmática circulando no sangue, eu posso ter deficiência hormonal porque eu tenho pouca proteína plasmática levando essa substância até o sangue, com isso eu não tenho a chegada do hormônio ao receptor. Eu também posso ter uma questão com os receptores hormonais. Um receptor hormonal, ele não deixa de ser a chave fechadura que a gente precisa para que essa arquitetura hormonal aconteça perfeitamente, e eles podem ser desrompidos pela presença de hormônios exógenos, substâncias que têm uma característica parecida com o hormônio e ocupam o receptor e atrapalha essa simbiose. A gente tem uma série de formas e de maneiras de fazer com que esse hormônio não chegue onde ele tem que chegar, desde a falta de produção até a ruptura dessa simbiose entre o hormônio e o receptor. E aí o cortisol é um desafio, assim, para a nossa prática clínica. Por isso que a gente fomenta tanto, né, que tem que ser feita a dosagem hormonal sanguínea, a dosagem salivar. Hoje em dia tem até alguns testes de aplicação privada que também estudam os hormônios na urina, quer dizer, na secreção do nosso corpo, para entender se existe um problema de excreção, se está faltando diretamente no tecido, enfim.
A gente busca compreender isso de uma maneira cada vez mais ampla, porque definitivamente, se falta cortisol ou se tem excesso e você tem um sintoma clínico tão grave quanto a perda de vontade de viver, né, a dinamia, a pessoa não consegue de fato startar o dia, ela está sempre invertendo o ritmo e passa a noite em claro, porque muitas vezes essa suprarrenal passou o dia inteiro tentando produzir o hormônio e não conseguiu, e aí quando chega no final do dia ele está aceso, porque afinal de contas o que não se produziu ao longo do dia vai se somando a esse organismo, e à noite que deveria acontecer o decréscimo e o relaxamento, o paciente inverte, ele tem uma modificação, e a gente tem uma tendência a falar, porque eu só funciono tal horário. Ninguém funciona num horário diferente do que as nossas glândulas foram programadas para funcionar. É muito raro você encontrar uma pessoa que é de fato um dormidor curto, isso é muito raro se você percentualizar, e a maioria das pessoas precisa dormir bem, número de horas que te dê saciedade em termos de sono, faça com que você acorde junto com o clarear do dia, com disposição, enfim, a gente busca oferecer isso para o paciente o tempo todo, porque sem dúvida isso é gozar e de uma vida plena, né? E é muito difícil o tratamento, né, desse daí. Acho que é uma das deficiências hormonais aí mais difíceis, que você muitas vezes vai dar uma cortisona, vai dar uma suplementação, você tem vários efeitos colaterais que você vai poder ter, e acho que seria prevenir, né, não deixar a pessoa chegar nisso, acho que é o mais importante, né, porque é difícil realmente você, na hora que o cara está lá sem hormônio, você fazer ele voltar a produzir, você dar hormônio exógeno, eu acho que são efeitos colaterais difíceis aí para a gente realmente saber o que fazer, né? A gente teve o episódio da nossa neuro, né, a doutora Carolina, então foi muito interessante. Ela falou realmente, né, sobre sono, sobre estresse, você falando, né, a pessoa não consegue dormir, né, não consegue dormir e agora que tinha que acordar e relaxada, tá pior ainda, então é mais exaustão, mais estresse, dificuldade Sim. mesmo com a sua vida mesmo. Tem uma exigência comportamental que precede a reposição hormonal sempre, né? Sempre que a gente tenta administrar uma substância exógena e acertar o quanto o nosso corpo precisa, isso é complexo, né? Os nossos organismos são muito individuais, existe toda uma diferença entre eu e você por questões de peso, por questões de metabolização, por questões de receptores hormonais, individualidade genética, estilo de vida. Então, é muito difícil você conseguir acertar de fato o quanto aquela glândula deveria estar produzindo e fazer uma suplementação. O ideal mesmo é você fazer a glândula funcionar bem, né? E é por isso que fomentar um bom estilo de vida, evitar os disruptores endócrinos, respeitar o horário de dormir, de acordar, que corresponde à cronobiologia, que é justamente esse ritmo circadiano, que é a hora que o dia amanhece, claro, e a hora que a noite escurece, enfim, a gente tem que buscar comportamentalmente ser mais assertivo em todos esses âmbitos para que a hormonologia flua sem que a gente precise ficar intervindo tanto, né? Vamos fazer mais um episódio só de disruptores endócrinos, né? Então a Sim. gente, né, hoje também tem muitas coisas hoje que podem alterar os hormônios da gente, né? E a gente nem está sabendo. Então, aquele potinho de plástico que você põe a sua comida e põe no micro-ondas para você comer, né? Pode ser tem vários toxinas, né? Que podem mudar tudo, né? O Teflon, né? Que você vai lá, sua air fryer, faz uma batatinha lá para economizar, para não engordar. Aí o Teflon solta uma substância super tóxica, os venenos agrícolas aí também, que né, a parte orgânica. Então, tudo isso pode mudar os hormônios, não só envelhecer, né, mas essas alimentações aí, né? Então, isso, eu acho que também podemos fazer uma listinha aqui para a gente fazer um programa só disso, né? Tem um amigo que eu vejo ele na internet, tadinho, ele trabalha pra caramba e ele almoça uma marmitinha de plástico, né? Eu falei, putz, troca, na hora que for esquentar, troca pelo um pratinho, né? Ele trocou pelo prato. Falei 4 vezes no Instagram dele, ele trocou pelo prato, né? Mas você pode até, né, aumentar o seu estrógeno, um homem, né? Aumentar o estrógeno, por causa desse hábito aí de usar as coisas de plástico, né? Mas estamos convidados aí para o próximo episódio a gente falar sobre esses hábitos aí, né? A gente tomava aquele cafezinho, né? Que tem o nome
né, do George Clooney ali, que toma muito café o dia inteiro, tá? E o meu alumínio estava lá em cima, né? Eu falei, nossa, o que será? Aí parei de tomar, voltou o alumínio para baixo, tá? Então, é muito interessante, né? Essas coisas aí, em nossos hábitos que a gente tem aí de coisas que vêm que são tóxicas para a gente, né? Sim, E é muita coisa, né? a gente não mensura o quanto de malefícios você vai ter com hábitos diários, né? Você costuma colocar aquilo na sua rotina, e o que vira rotineiro, definitivamente você faz de maneira automática. E aí, quando você tem que parar para pensar ou para investigar, como é o que a gente faz com os nossos pacientes, né? A gente começa a identificar como que essas falhas, essas falências, e às vezes até vai ficando mais precoce a perda funcional de alguns órgãos e sistemas tem relação com isso, né? E a gente não imagina, a gente que é médico ainda, né, escuta essas coisas, tudo, mas o paciente não imagina, ele acha que ele está fazendo uma coisa saudável, muitas vezes, né, comendo uma verdura, tal, na marmitinha de plástico, tal, e talvez até está pior, né? Eu vi um post muito bom essa semana, eu estou tentando ser fitness, mas, né, então tinha todos os problemas que é ser fitness, a marmitinha que eu estou levando tem os fitoesteroides lá. Então, a soja que eu estou comendo está mudando o meu estrógeno. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso que é interessante, né? Vamos para os hormônios, vai, senão eu viajo um pouco aqui, que eu me empolgo. Vamos falar no próximo. Sim, sim, vamos falar agora dos hormônios sexuais, né? Os esteroides sexuais, a gente pode falar da importância, talvez, da testosterona, que primeiro entender como que todos os sexos têm testosterona e como que a gente tem receptores de testosterona em todo o nosso corpo, e é também um hormônio que dá um pano para manga infinito, né, Renato, que também, quando falta ou quando sobra, traz um excesso de sintomas para o nosso organismo, e que é um hormônio que, assim, 70% dos receptores de testosterona se localizam no músculo cardíaco, e não onde todo mundo pensa, né? Então, assim, definitivamente desejo sexual não é uma prioridade para o nosso organismo, quanto o assunto é viver ou morrer, né? Então, quando a gente perde a libido, quando a gente não tem mais desejo sexual, definitivamente isso foi uma das últimas coisas que a gente perdeu. A gente já perdeu várias outras coisas antes disso, a começar pela saúde cardiovascular, né? E assim, a testosterona é um hormônio que ela tem concentrações mais elevadas no homem, porque traz os caracteres masculinos quando a gente está amadurecendo, desde a parte da hormonogênese para frente, quando o menino vai se tornando adolescente, adulto, enfim, mas também tem essas funções orgânicas muito importantes, que faz com que quando a gente começa a ter a perda, você exponha o seu organismo. Eu brinco que o homem, quando ele tem um episódio de disfunção erétil, isso me dá dois sinais. Um deles é que já houve esgotamento completo da testosterona, e o outro sinal, eu digo em nível de receptor, tá? Porque às vezes você faz o exame de sangue e o cara tem testosterona. Mas a gente está falando de o quanto dessa testosterona está livre, o quanto ela chega no receptor e o quanto ela faz o que ela tem para fazer. E o segundo é o problema vasomotor, né? Que se não existe o episódio de disfunção erétil, ele traz para mim um retrato franco do risco cardiovascular dessa pessoa, né? Que se a gente tem como a segunda bomba do nosso corpo a panturrilha, que é um músculo esquelético que faz com que a gente jogue sangue contra a gravidade, eu também posso dizer que um episódio de disfunção erétil denota uma falha da musculatura lisa muito grave de irrigação de microvasos que estão ali nos corpos cavernosos do pênis e que, portanto, está me ditando que o sistema vascular desse organismo está sofrendo como um todo. Então, não é um hormônio que a gente tem essa relação somente com a vida sexual, muito pelo contrário, né? A gente precisa enxergar a deficiência de testosterona como o grande pivô das doenças cardiovasculares no homem andropausado, né? Que é um termo também que para muitos é novo, né? Porque a gente também estuda e procura explorar muito quando o homem está perdendo a sua testosterona, o que não era muito comum de se fazer. A gente fala muito de menopausa, mas não fala da pausa da testosterona no homem, né? E lembrar que a testosterona também tem essas mesmas funções vitais na mulher. Então, quando a gente está entrando no climatério, na menopausa, ou até de maneira mais precoce, a mulher tem uma tendência
a ter uma redução na produção dos androgênios mais marcante depois dos 25 anos, começa o decréscimo da produção do DHEA e mais para frente um pouco, depois de 30, 35, já acontece a redução da produção de testosterona e, portanto, a gente já precisa se atentar, né, para o estilo de vida, porque uma das fontes de produção de testosterona, quando a gente não está falando da gônada, é o músculo. Então, é um hormônio que tem um efeito, uma relação de causa e efeito com o músculo. Se você tem uma testosterona em dia, você tem um potencial anabólico melhor e pode ganhar massa muscular com mais facilidade, e o inverso também acontece, porque existe um ciclo de relação da função muscular com a produção de testosterona. Então, manter essa roda girando é extremamente importante para a nossa saúde. É muito comum pessoa que passa a fazer ginástica, fazer musculação, usar, né, os membros inferiores, principalmente seus músculos grandes, começar a aumentar a sua testosterona. Demora um pouco mais do que você suplementar. Mas, às vezes, só de fazer ginástica, você começa a ter, né, essa musculação, principalmente, né, você começa a ter uma volta da sua testosterona que está abaixo, né? Então, às vezes, a pessoa não quer tomar hormônio, quer fazer, você primeiro coisa, vai melhorar a alimentação, vai melhorar, que é o nosso beabá aqui Isso, né, amigo? né, do aging, né, nosso beabá. Então faz parte, tudo é um equilíbrio, né? Acho que a gente conseguir chegar no equilíbrio de tudo é muito importante. E a gente tem aquela história também que o homem com disfunção, né, o homem com disfunção de testosterona, né, ele pode aparecer, virar uma mulher, né? Aparecer uma mulher, começa a ter, né, aumento de estrógeno, pode, né, aumento das mamas, né, a forma dele, tudo. E a mulher também com falta de estrógeno, né, síndrome de ovário poliquístico, começa a aparecer homem, começa a aparecer barba, tudo. Então, parte hormonal, né, do homem e da mulher na parte dos hormônios sexuais tem vários efeitos aí sistêmicos aí que não são só a parte de desejo sexual, de reprodução, né? Eu acho que isso aí é uma mensagem que você falou aí que é muito importante, principalmente a parte cardíaca, né? Sim. Que eu acho que, né? E a gente às vezes a pessoa tem alterações cardíacas, ela não pode fazer uma suplementação de testosterona. E muita gente, né, que a gente sabe, né, atletas, aí pessoa que quer ficar mais bonita, às vezes toma sem supervisão médica, só aprendeu na academia, tudo é um perigo, né? Às vezes a gente vê problemas de saúde graves aí por esse uso indiscriminado. Tem até um mercado paralelo aí, né? A gente acha é um perigo mesmo, né? Você ter e pode causar uma infertilidade, pode causar uma impotência, né? Se você usar de forma inadequada. Sempre um bom alerta, né? A gente falar sobre isso que pode acontecer, né? A testosterona é aquela história, quando a gente fala em hormônio, tanto falta quanto excesso pode trazer o mesmo tipo de problema, né? A gente pode ter, quando estimula demais a parte do uso exógeno, a pausa na produção natural. E isso não se sustenta cronicamente, porque, como eu falei, nosso sistema endócrino tem um sistema perfeito de feedback negativo, que é exatamente você parar de produzir aquilo que está sobrando quando está sobrando e estimular quando está faltando. E quando você administra isso de maneira exógena, esse sistema de feedback está quebrado, né? Ele se perde completamente, porque o nosso corpo tende a parar de produzir tudo aquilo que a gente suplementa, né? Porque encontrou na corrente sanguínea, o feedback acontece, e aí, se isso for feito de uma maneira exógena crônica, a gente perde a capacidade e esse senso de controle do quanto pode continuar usando, do quanto vai esgotar aquela glândula de vez, porque muitas vezes pode ser irreversível, né? E aí gerar um processo de deficiência para o resto da vida. E aí, na parte do estrógeno, que também para o homem e para a mulher, né, são importantes, né? O estrógeno, o homem com estrógeno zero também é péssimo, né? Sim, estrógeno zero, estrógeno 1000, muito pouco, muito alto, é ruim para os dois sexos, né? A gente entende que o estradiol é um dos hormônios que mais está relacionado com a saúde cardiovascular da mulher, né? Mas que também tem uma repercussão importante no homem, mas com a saúde óssea de ambos é extremamente importante. Então, a gente brinca que, assim,
todo hormônio sexual só funciona bem se houver um ambiente estrogênico saudável. Se você tiver, de fato, estrogênio em níveis ideais, tanto para o homem quanto para a mulher, essa testosterona vai funcionar como deve funcionar. Caso contrário, começa um sistema de retroconversão, a testosterona com estradiol, principalmente a partir de uma enzima que se chama aromatase, que fica localizada na periferia do nosso corpo, no tecido adiposo, né, fazendo todo esse processo aí de troca para lá e para cá quando há necessidade ou quando há excesso, né? E é por isso que é muito importante a gente cuidar disso também. O estrogênio é um hormônio que é responsável pela formação dos caracteres femininos no início da nossa vida fértil, que depois é também responsável pelo desenvolvimento do útero e da maturação da fertilidade feminina, é o hormônio que também está relacionado com o preparo para a gravidez, para a gestação, para a formação de uma nova vida, por isso que fica em níveis muito elevados quando a mulher está grávida, e que também é um hormônio que cuida da saúde sistêmica da mulher, principalmente cérebro, cognição, memória, concentração, a própria questão emocional também, equilíbrio emocional, sistema dopaminérgico, enfim. E aí também com a saúde da mama, o estrogênio é um hormônio que protege muito a mama da mulher contra doenças proliferativas e que cuida para que a gente tenha tudo isso equilibrado ao longo da nossa vida, para que a gente tenha um sistema de regulação ali da produção de radicais livres, protagonizado pelo estrogênio ao longo do nosso ciclo de menstrual, né? E depois, quando a gente entra na menopausa, o corpo da mulher começa a sentir os efeitos da deficiência de estrogênio. A deficiência de estrogênio é o que mais traz sintomas para a mulher no climatério. Porque é justamente ele que elenca os sintomas vasomotores, os calorões, os fogachos, as oscilações de humor, né? E ele anda em conjunto no sistema endócrino feminino com a progesterona, que também é um hormônio que tem importância enorme no ciclo de sono-vigília, no controle emocional, na proteção do útero e dos ovários, né? E que tem também uma relação com o osso. A gente fala muito sobre osso e estrogênio, mas esquece que a gente também tem 20% de receptores de progesterona no osso. Então, quando a gente entra nessa fase aí, não se tem que repor de uma maneira individualizada só um tipo de hormônio, quando se decide fazer reposição hormonal, é importante fazer combinada, porque a progesterona tem toda essa importância, tem uma relação enorme com a hidratação corporal. Nós somos 70% água, e a progesterona, sendo um dos hormônios mais pesados em termos químicos, é a que mais carrega líquido lá para dentro do músculo, ou para fora, ou para dentro dos outros órgãos e tecidos, e equilibra essa parte de hidratação corporal. Portanto, quando acabamos com os nossos estoques de progesterona, percebemos uma pele cada vez mais ressecada, um cabelo mais ressecado, enfim, tem uma relação com toda essa arquitetura aí da saúde feminina e masculina também, porque os homens também têm receptores e têm progesterona circulando, né? Interessante, né, que reposição hormonal, isso é um termo que foi utilizado para a mulher. Inicialmente, se estudou muito e vários efeitos colaterais no começo, né, vários problemas aí no começo. A pílula anticoncepcional também, que foi muito utilizada para não ter a concepção, tem vários problemas, né, porque ela usa esses hormônios para parar de menstruar, não engravidar, né, anticoncepcional mesmo, mas os efeitos colaterais a longo prazo e que a gente vê, às vezes começa na adolescência, um pouquinho depois, só que a gente vê quando a pessoa chega na idade adulta, aí 30 anos, 30 e poucos anos, são muito grandes, né? Então, a manipulação de hormônio é muito difícil, muito delicada, né? E realmente pode causar tudo, né? Desde doença cardíaca, até doença mental, até doença psiquiátrica, né? Então, acho que você está dando abrir um leque, aí abrir um horizonte, né, para os hormônios, né? Eu acho que são as coisas mais... O hormônio, depois do juro composto, é a força mais importante do universo, né? O Einstein falou isso, a maior força do universo é o juro composto, é verdade. E eu acho que o segundo lugar é o hormônio, porque realmente é um negócio que são nanomoles, né, às vezes, que alteram
a vida de uma pessoa, que acabam com a vida de uma pessoa, né? Então, acho que você está dando um horizonte aí muito grande, que eu acho que é muito legal saber que é muito mais do que potência sexual, testosterona, né, que é tireoide para emagrecer, que não está dormindo direito, né? Eu acho que isso é muito legal, porque realmente é um equilíbrio, e é o que a gente faz, é o que você, é a sua especialidade. Você pegar uma pessoa que está fora do padrão, né, fora, está degringolando a sua vida, que vai morrer com 60 anos, 70 anos aí, e equilibrar, não só com hormônio, mas às vezes um suplemento, né, a gente fala, às vezes o quinto pilar aí do eixo é um suplemento, né, às vezes um suplemento, uma coisa simples, muda uma hipertensão, muda um sono, realmente muito importante aí, estou gostando muito aí do seu papo, por isso que eu não estou falando pouco, estou prestando atenção, e a gente, né, porque realmente é muito importante, eu acho que né, é uma coisa que eu estudo também faz tempo, nunca usei, Não se né, esgota, né? Não se hã? esgota, é um assunto Não se inesgotável. esgota, e cada vez novidades, tudo, né, eu estudo faz tempo por curiosidade, né, eu tenho um problema que é estudar, né, então me interessei e tudo, né, e realmente é um assunto que é muito importante hoje em dia na medicina que a gente quer, que é a medicina da saúde, né, então, Exatamente, sem dúvida. vamos para mais um hormônio? Vamos falar do DHEA, né, que também é um hormônio da suprarrenal, tem um nome escalafabético. É, a fração livre do DEA é o que a gente dosa no sangue lá, o sulfato de deidroepiandrosterona. Mas o DEA, que é esse apelido carinhoso, é um hormônio que ele tem também uma relação com o sistema nervoso central muito importante, né? Que ele começa a ter um decréscimo muito proeminente quando a gente sofre algum tipo de disrupção, seja porque a suprarrenal está passando por algum estresse, e aí a gente volta lá naquela questão da modulação do estresse, do estilo de vida, etc. E é um hormônio que, principalmente nas mulheres, no tecido periférico, também é capaz de converter em testosterona e modular essa parte androgênica da mulher, mas que tem um efeito muito, muito sistêmico. A gente costuma dizer que o DHEA é um dos hormônios mais relacionados ao anti-envelhecimento, porque quanto mais o DEA se esgota com o passar do tempo, mais você identifica sintomas sistêmicos no ser humano, ou seja, se a gente puder puxar hormônio por hormônio, a gente vai compreender como eles têm receptores da cabeça ao pé, né, e como que a arquitetura e o funcionamento desses níveis séricos sanguíneos é importante. Quando as mulheres, por exemplo, tomam algum tipo de hormônio sintético para pausar ali o sistema endócrino feminino para evitar que haja gravidez, a gente está falando de uma substância que bloqueia os receptores hormonais e sinaliza no sangue que a gente não precisa mais produzir hormônios sexuais. E aí a gente passa a privar meninas de 20, 18 anos desse hormônio que é tão importante, porque a gente tem essa proteína plasmática, que é o carrinho que carrega os hormônios sexuais, ela não tem particularidade, ela carrega todos. Então, quando você joga um hormônio sintético no nosso organismo e você aumenta esse carrinho e ele aprisiona todos os hormônios e o corpo entende que tem que parar de produzir a arquitetura hormonal inteira, eu estou falando que a própria produção cognitiva dessa menina de 18, 20 anos já começa a ter um prejuízo, e muitas vezes a partir dessa idade mesmo a gente tem uma privação desse hormônio que é tão importante para o nosso corpo de maneira sistêmica. O DEA tem relação até com o envelhecimento cutâneo. Quando o DEA está muito baixo, ele pode justificar o aparecimento maior ou menor de rugas, né? O DEA é um hormônio que ele é muito depredado pelo tabagismo, né? Porque o DEA é um hormônio que ele tem uma relação com a detoxificação do nosso corpo. Então, toda vez que você manda uma toxina para dentro diariamente, de maneira extensiva, você esgota muito a função desse hormônio. E aí, consequentemente, você envelhece com mais facilidade. É por isso que o tabagista, além das toxinas que geram envelhecimento cutâneo, tem uma relação também por conta de depletar mesmo os nossos estoques de DHEA. Então, é um hormônio
também muito sistêmico, de funções sistêmicas, tem relação com articulação, com a prevenção da perda do líquido sinovial e dos outros líquidos que hidratam as nossas articulações. Então, o decréscimo do 10 expõe a gente a desenvolver mais doenças de coluna, de joelho, de quadril, enfim. É um hormônio sistêmico também que tem um efeito muito importante no nosso organismo e que a gente depleta com muita facilidade por ser um hormônio secretado pela suprarrenal, que é a glândula que sofre tanto com esse estímulo estressor que a gente tem no nosso dia a dia. E ela é tão pequenininha, né? Então, Pois é, tão bobinha, tão bobinha. A pessoa não vive sem ninguém... cortisol, né? Você vive sem tireoide, você vive sem algumas glândulas que você precisa extrair ali, gonadais, a mulher tira o ovário, o homem tira, às vezes, o testículo, e a gente vai lidando com a reposição quando é necessária, mas, assim, a suprarrenal realmente produz hormônios que, se por acaso ela for extirpada completamente, é quase impossível se viver. suplementar. Porque ela sabe o que ela está fazendo, a gente ainda não sabe, né? Porque realmente você suplementar esses hormônios dela é bem difícil aí. É complicadíssimo, né, Renato? Por conta disso, toda vez que a gente joga para dentro um hormônio, a gente está ensinando para o nosso corpo que não precisa mais produzir. Então, existe uma linha muito tênue entre você fazer uma reposição hormonal de maneira descabida. O DEA, por exemplo, eu tenho uma ressalva que ele é vendido na prateleira nos Estados Unidos sem receita, sem prescrição, sem nada, né? Por muito tempo a Anvisa proibiu que o DHEA fosse comercializado no Brasil, até por uma questão de a Anvisa ser um órgão muito novo e ter dificuldade nas classificações dos hormônios como medicamento ou como suplemento, mas que, de fato, não só o DEA, como a melatonina, são hormônios que são vendidos de maneira indiscriminada e que é um problema muito sério, porque quando você suplementa, você para de produzir e você pode colocar o organismo para pagar o preço disso a longo prazo, né? Então, é muito importante ter alguém que entenda minimamente de hormonologia para te dar um suporte, sustentar essa prescrição, né? Até a própria melatonina, também é um hormônio que a gente ainda não falou, mas que vale, né, uma atenção por ser um hormônio que dita o nosso ritmo circadiano de maneira tão veemente, que é um dos maiores antioxidantes que a gente tem no nosso corpo. A melatonina tem relação com plasticidade neuronal, com a capacidade de um cérebro se regenerar de uma lesão. Também tem uma relação muito grande com a eliminação dessas toxinas neurotóxicas, tem uma relação com a proteção do câncer, que é uma doença tão relacionada à produção excessiva de radicais livres. Então, a gente tomar esse hormônio de maneira exógena e indiscriminada, achando que seu sono só tem isso de defeito, né? Quando você tem um prejuízo ali no seu ciclo de sono-vigília, é só tomar uma melatonina, seria muito maravilhoso, mas infelizmente o processo também de hormoniogênese ali da nossa pineal com relação à melatonina é muito sensível à luz, ao estresse, à própria testosterona. A testosterona e a melatonina são hormônios que andam juntos, né? Que tem uma sinergia muito grande. Então, o horário de produção de testosterona pela hipófise, que é noturno, também entra em conjunção com a produção de melatonina à noite. Então, quando um não vai bem, o outro também balança as pernas, né? E você não pode tratar o sintoma, né, que é falta de sono, não dormir bem, com a melatonina. Então, é isso aí, dá um tiro de canhão, né, do que pode regular tudo num sono. Aí, às vezes, é melhor ir na Yoga Nidra mesmo, né? Por isso até que muita gente erra na hora de suplementar melatonina e fala, puta, tomei, fiquei mal, me deu ressaca, Eu fico grog. fico grog, tive pesadelo, né? Porque não é tão simples assim acertar o quanto se falta de hormônio, e se o negócio varia de 0,125 a 10 miligramas, deve ter dose, né? Deve ter. Eu tomo 0,125, eu fico grog uns dois dias. Eu impressionante. E não ajuda nada, né? Né, que fala pelo avião, pro jet lag e tal, não sei o que. Para mim, não ajuda nada. Não sei se alguém ajuda, né? Pessoas mais velhas, né? Às vezes tomam uma dose maior, que não consegue dormir e tal, mas aí talvez seja a falta mesmo da melatonina, mesmo na produção e tal. O pessoal fala das pausas, né? Tireopausa, né? Menopausa e tal. Então tem a melatoninopausa, né? Que é também separada de produzir, mas tem muito relação com a idade, né? Já 70 anos, 80 anos, aí é difícil.
diferente. O envelhecimento é causa de diminuição de produção de hormônio, né? Então, mas, por outro lado, às vezes você tem essas alterações, tudo, e você consegue melhorar, melhorando a qualidade de vida mesmo, sintomas, tudo. Faltou mais algum hormônio aí muito importante? Vitamina D, a gente pode deixar para um episódio só da vitamina D, que também consideram um hormônio, né? Acho que não precisa nem falar hoje, que a gente precisa juntar um dia, falar só sobre a vitamina D, tão importante que é. A gente convida a doutora Larissa, que é cardiologista, porque para o coração a vitamina D também é muito importante, né? Aí eu nem venho, aí vem só vocês, aí eu não venho atrapalhar. E a melatonina a gente pode fazer também um episódio só com a Carol também, né? Com a doutora Carolina. Podemos. Tem também o hormônio de crescimento, né? Que é talvez o da orquestra hormonal, aquele que mais sofre influência quando a gente cuida dos outros, né? Então, assim, é um hormônio que tende ao decréscimo mais precocemente, quando a gente passa da fase de crescimento, né? Que a gente fala do fechamento das epífises, né? Ósseas e a pessoa atinge a altura que tem que ser, mas a gente sabe também que a gente tem receptor desse hormônio para sempre no músculo esquelético, em todos os outros músculos também. Existe uma relação também com a questão articular, de prevenção do congelamento articular, que começa a provocar todas as dores crônicas que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então, é um hormônio que também tem uma importância, né, antioxidante, de manutenção da saúde óssea, muscular, muito marcante, que vale atenção e maneiras muito múltiplas de se fazer a produção por mais tempo possível para que se envelheça o menos possível. É um hormônio também extremamente termogênico, é um hormônio que tem uma relação com o equilíbrio da gordura visceral, consequentemente reduzindo o tamanho da circunferência abdominal e protegendo o coração. Então, assim, como é um hormônio de produção noturna, que também tem uma relação com o relaxamento, com o sono, é um hormônio que também precisa estar de acordo com o estilo de vida. Quanto mais atividade física se faz, quanto mais a gente respeita o ciclo de sono e vigília, melhor a saúde do seu GH e mais a gente consegue prolongar a sobrevida desse hormônio tão importante e tão raro quando a gente vai ficando velho, né? Às vezes sair o remédio para ele é dormir mesmo, né? Também Exatamente. É uma das coisas mais barato que você comprar e se injetar, né? Mas às vezes tem casos aí que precisa mesmo e vamos acompanhar, cada caso é um caso, né? Claro. Bom, eu acho que a gente falou dos principais aí, né? Você quer falar mais algum? Eu acho que foi muito legal, tá? Já estamos até... O nosso média é por volta de 35 minutos, né? Nós estamos com 45 já. 53, né? Então, mas foi um show, viu, Ana? Eu gostei muito do seu jeito de mostrar o que é é sistêmico, né? A gente falou de hormônio, que são coisinhas, mas são peças de um quebra-cabeça que, se você tirar, eu diria que é um quebra-cabeça 3D. Se tirar o 3D, você não encaixa mais nada, né? E realmente é a importância e quanto está sendo estudado isso hoje em dia, que a gente sempre quer qualidade de vida, quer saúde e tal, e eu acho que essas peças aí são as peças pequenininhas que fazem a gente chegar nesse objetivo aí, né? Eu gostei muito, é difícil, você está vendo, a Ana atende no Rio e em São Paulo, o tempo no Rio está horrível, estou vendo a sua janela aí, aqui em São Paulo já também está chovendo faz 10 dias sem parar. A melhor coisa é fazer um podcast construtivo, né? Educar as pessoas. Espalhar isso aí, né? Então, isso aí a gente, né, para guardar, para aproveitar a vida aí com um dia de sol, né, aí vocês aproveitam mais que a gente aqui, né, mas realmente está difícil esses dias. Então, obrigado aí o seu espaço aí na agenda e tal, e a Ana atende no Rio e em São Paulo, né, aqui no Age Institute aqui em São Paulo, a gente tem a oportunidade de passar com ela, já passei também, me deu algumas coisas muito legais aí que me ajudou, né, o segredo do meu cabelo, não, brincadeira, mas eu tô cabeludo, ultimamente eu ando cabeludo aí, que a Dani mandou ficar cabeludo, então eu tô mostrando que eu tenho cabelo aqui. O conhecimento dela é muito profundo, muito legal, e os pacientes viram fãs, né, pelos resultados mesmo e pelo seu conhecimento, que você explica muito bem, tudo, não preciso puxar, né, sardinha para ninguém, tudo, mas é um reconhecimento mesmo, e aí a gente faz questão de ter você no grupo aí.
Obrigada, meu querido, pela oportunidade e por me permitir falar do que eu mais amo nessa vida. Ah, mas você está convidado, já juntamos uns 6 temas novos aí, a gente É vai isso aí. aproveitar do seu conhecimento em breve aí. Com certeza, vamos espalhar isso no mundo. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, querido. Um abraço.